Oi, Trinis, sou eu de novo, Eduardo. Na minha última aula eu falei para vocês sobre o Next, falei da estrutura dele e algumas funcionalidades que ele traz. E dentre essas funcionalidades a gente falou de algumas formas de renderização. A gente focou em server-side rendering e eu mostrei como a gente pode recuperar dados usando a função getServerSideProps. Só que as informações que a gente usou, elas não vinham de uma base de dados de fato. Hoje a gente vai ver uma ferramenta que permite criar e manipular os dados em uma base de dados mesmo, que é o Prisma. Então, o que é o Prisma? Talvez vocês tenham visto na aula de banco de dados, mas existem algumas formas de organizar os dados em uma base de dados. O Prisma utiliza a técnica de ORM, Object Relational Mapping, que basicamente permite organizar e manipular os dados usando o paradigma de orientação a objetos. Então a gente pode dizer que o Prisma é uma ORM para TypeScript, uma ferramenta de banco de dados. De acordo com a documentação oficial, o Prisma ele consiste em 3 partes. A gente tem o Prisma Client, a gente tem o Prisma Migrate, que é o sistema de migração, e o Prisma Studio, que é uma interface para ver e editar informações na base de dados. O Prisma ele possui toda uma sintaxe própria para os arquivos dele, que a gente vai ver mais à frente, além de abstrair bem a lógica do banco de dados. Ele permite que a gente traduza o esquema da base de dados, que foi criado no caso de vocês no DBDiagram, diretamente de uma forma escrita, simples e legível, num arquivo que a gente vai ver como criar mais para frente. Então, basicamente, o Prisma permite escrever um código que seria meio feio em SQL puro, em algo bem mais legível e fácil de entender. A gente vai ver aqui os passos para usar o Prisma em um projeto, que é, primeiro, a instalação do Prisma, depois a criação de um esquema, depois como rodar uma migration e depois, por fim, como utilizar o Prisma Client para manipular a base de dados na nossa aplicação Next, ou seja, usar o back-end, que é isso que a gente está fazendo aqui, no nosso front-end. Vamos então iniciar um repositório Next e instalar o Prisma direto nele. Para instalar o Prisma, então, como dependência no ambiente de desenvolvimento, a gente usa o comando npm install prisma --save dev. Depois disso, a gente precisa configurar o Prisma e a gente vai usar o comando init da CLI do Prisma, a Command Line Interface. Então vai ser npx prisma init data source provider SQLite. Essa parte do data source provider é opcional. A gente está adicionando aqui porque a gente quer definir qual que vai ser o tipo de base de dados que a gente vai utilizar. Eu vou explicar isso mais à frente. Esse comando, então, ele cria a pasta Prisma, que vocês devem ter visto aqui, que é onde a gente vai manter os nossos arquivos Prisma, e configura a nossa base de dados para usar o SQLite, que foi o que eu pedi aqui, SQLite. Talvez vocês saibam, mas existem várias ferramentas de base de dados diferentes, como MySQL, PostgreSQL. A gente vai usar o SQLite porque ele é uma biblioteca que implementa a base de dados local, sem ser num server, que é bem simples de usar, por isso que a gente vai usar ela, mas o Prisma permite o uso de outras também. Os docs eles descrevem melhor como isso funciona. Mais à frente a gente vai ver como iniciar a base de dados efetivamente, mas antes a gente precisa definir que tipo de dados ela vai ter. E a gente faz isso no esquema. O uso do Prisma ele se inicia por meio da criação de um esquema, que permite definir as nossas models de maneira intuitiva e legível. Talvez vocês lembrem o que é uma model da aula de banco de dados. No esquema também há a conexão com a base de dados e a definição de um generator. Então, dentro da pasta Prisma, deve ter sido criado um arquivo automaticamente,
se não foi criado, pode criar, chamado esquema.prisma, e ele é composto por 3 partes, basicamente. A primeira parte é o generator. O Prisma ele tem a própria sintaxe e formato, que precisa ser traduzida para os específicos da nossa aplicação quando a gente gera o nosso código. Esse campo, generator, é onde a gente define a configuração do que vai ser gerado ao rodar o comando npx prisma generate, que a gente não vai usar agora. A gente vai estar usando o que vem por padrão, que é o Prisma Client.js de JavaScript, até porque ele é o único que está disponível por padrão. A segunda parte é o Data Source. Esse campo ele define como o Prisma se conecta à base de dados. O nome não importa, eu posso chamar aqui de Data Source SQLite, se eu quiser, mas vamos usar o padrão mesmo. Ele tem 3 campos. O primeiro é o Provider. Ele determina qual base de dados a gente vai usar. No caso eu tinha definido o SQLite, então já está aqui. O segundo é a URL. Na URL é onde a gente define a URL de conexão com a base de dados. A sintaxe do que tem que vir aqui dentro depende da base de dados. No nosso caso, o SQLite ele é um arquivo local que vai servir como base de dados, que a gente vai ver como criar mais à frente. E o que a gente está escrevendo aqui, basicamente, é uma constante que está dentro do .env, que também foi criado, essa constante aqui, que ela guarda as informações dessa URL que a gente precisa passar, que no caso é só o caminho para o arquivo, que ainda não existe. O terceiro campo que a gente pode botar aqui é o Relation Mode. O Relation Mode é onde a gente define o tipo de relação que a gente vai usar entre as models. O Prisma ele tem 2 tipos de relações, que é Foreign Keys ou Prisma. A diferença fica basicamente em se a gente vai usar Foreign Keys para as relações ou não. Como a gente está usando um modelo relacional de base de dados, o SQLite, a opção padrão é Foreign Keys e a gente vai usar ela mesmo. A gente podia até ter omitido essa linha que nele veio por padrão. O terceiro campo desse arquivo é o campo de Models. Esse é o campo que a gente vai dar mais atenção. Nesse arquivo aqui a gente pode criar várias models, cada uma definindo um objeto, que é uma entidade da nossa base de dados, que vai ser mapeado para uma tabela na base de dados. Uma coisa interessante é que quando a gente cria uma model usando Prisma com TypeScript, é gerada automaticamente a definição de um tipo para ela, o que vai ser útil quando a gente precisar retornar um objeto de uma model em uma função no front-end. Uma model ela possui vários campos que são as suas propriedades. A gente vai criar várias models baseadas nesse DB-diagram que eu preparei antes. Basicamente, a minha base de dados vai ser sobre distribuidoras de jogos, sendo que cada distribuidora vai ter um catálogo, o catálogo vai ter categorias, as categorias jogos. No Prisma, cada model possui suas próprias propriedades e modificadores. A gente vai ver como funciona conforme eu vou escrevendo elas. Então vamos começar com a model Publisher. Para escrever uma model, a gente começa então com o nome model. Eu quero criar a de nome Publisher. E a primeira coisa que a gente escreve ao definir uma propriedade é o nome dela. Então, a model Publisher, como eu defini aqui, ela possui um ID e um nome. Então a gente pode escrever ID, name. Ela também possui um campo chamado catalogs. Esse aqui ele vai servir para definir uma relação com outra model, mas a gente vai ver mais à frente. A segunda coisa que vem ao definir uma propriedade, depois do nome, é o tipo dela. Então, id, como eu defini aqui, é um inteiro. Então aqui a gente escreve int. O nome é string. E o catálogo, ele ainda não vai fazer sentido, vai continuar dando erro, mas ele vai ser do tipo catalog, que a gente vai definir depois porque é outra model. Alguns tipos eles podem ser específicos da base de dados utilizada. A documentação do Prisma possui uma seção falando disso
em mais detalhes, mas a princípio não é muito difícil definir os tipos. Opcionalmente, a gente pode definir modificadores de tipo. Os modificadores são só dois, que o Prisma possui. É um colchetes ou uma interrogação. O colchetes ele torna o atributo em uma lista, e a interrogação faz o atributo ser opcional. Na model que a gente escreveu, eu vou deixar esse atributo ser opcional, o catálogo. Mais à frente eu vou explicar o porquê que ele precisa ser opcional. O terceiro em campo, então, são os atributos. Eles não são obrigatórios para todo o campo, mas um atributo ele modifica o comportamento da própria model ou de um campo em específico. Para modificar o comportamento da model toda, a gente usa 2 arrobas, e para modificar o de um campo só, usa 1. Então, nessa model que a gente criou aqui, o id ele vai ter um modificador @id, que vai definir essa propriedade que eu criei como sendo o id dessa model. Além disso, eu vou criar o modificador @default, que ele define um valor padrão inicial para um campo, no caso o id. Além disso, nele eu posso passar uma função, e a função que eu vou passar é o autoincrement, que serve para que conforme você for criando instâncias dessa model na sua base de dados, o id vai ser incrementado automaticamente. Além disso, na propriedade nome, eu vou colocar o modificador unique, quer dizer que eu quero que o nome seja único para cada instância dessa model, e beleza, é isso. Alguns comentários extras sobre atributos é que toda model ela precisa ser unicamente identificável. Para isso, a gente precisa usar pelo menos um desses atributos aqui, @unique, que faz um campo ser único, ou então para modificar a model inteira, @unique, ou o id, ou para modificar a model inteira, id. Depois eu vou explicar um uso do id que modifica a model inteira, mas por enquanto é importante só saber que para a model ser unicamente identificável, ela tem que ter pelo menos um desses 4 aqui. Continuando então com a criação das nossas models seguindo o db-diagram, vamos escrever a model que se relaciona com o publisher, que é o catálogo. Como a gente pode ver no diagrama, a relação do catálogo com a publisher é de 1 para 1, o que significa que uma publisher possui só um catálogo associado. A gente pode ver isso em campos das models que a gente criou agora. Em publisher, o campo catalog, singular inclusive, ele define que essa model possui uma instância da model catalog, que eu defini agora, associada. A interrogação, como eu tinha dito, ela é requerida pelo Prisma para a realização da relação 1 para 1. Agora, na model catalog, a gente tem 2 campos que complementam essa relação entre as models. Primeiro, a gente define um publisher id, que é um inteiro, único, que vai ser usado como parâmetro de conexão. Em cima dele aqui, a gente tem a instância da model publisher, que possui o atributo relation. Esse atributo ele recebe alguns parâmetros, no caso fields e references. O fields ele indica qual campo dessa model a gente está usando para conexão, que no caso é o atributo que a gente criou aqui embaixo, publisher id. E references diz qual campo da outra model esse campo aqui faz referência. Na maioria dos casos, a gente vai dizer que faz referência ao id da outra model mesmo, como eu fiz aqui. Então, toda vez que você for criar uma relação entre models, em uma delas vai precisar desse modificador @relation aqui. E é importante mencionar também que quando a gente faz uma relação de 1 para 1 ou 1 para muitos entre models, o uso desse atributo, @relation, deve ser feito em apenas uma das models, não pode ter nas duas, como a gente fez aqui.
Então, seguindo agora o nosso DB Diagram, vamos criar as models de Category e Game. Dessa vez, a relação entre as models não é de 1 para 1, é de 1 para vários, como a gente pode ver agora certo aqui no DB Diagram. Então, o catálogo tem várias categorias e uma categoria tem vários jogos associados. Na model Category, a gente tem o campo Games, que é uma instância da model Game e possui um modificador de colchetes, o que significa que a gente quer ter vários games nessa model Category. Então a gente pode fazer uma lista deles. Para fazer uma conexão entre games e category, então, a gente define os campos category ID e a instância de category que possui o atributo relation, da mesma forma que a gente tinha feito antes. Com isso, então, a gente definiu todas as entidades da nossa aplicação, como eu defini no DB Diagram. Agora, eu tinha mencionado antes sobre os atributos começarem com um arroba ou 2 arrobas, mas eu deixei muita coisa de fora. A documentação do Prisma ela explica como usar vários atributos interessantes, caso queiram dar uma olhada. Eu vou mencionar aqui como usar um atributo que modifica uma model inteira, ou seja, o 2 arrobas. Então, vamos criar uma model que não existe no nosso DB Diagram, só para exemplificar, uma model de usuário que possui um primeiro nome, que é uma string, e um último nome. Eu posso definir aqui embaixo, então, um atributo de model inteira dessa forma. E o que ele está fazendo é criar uma composição de campos nessa model para servir como um único ID, diferente da forma que a gente estava fazendo antes, que é criando só um campo sendo o ID da model, no caso, ID mesmo, que é um inteiro. Como um extra agora, eu queria mencionar para vocês que se vocês estiverem usando o VS Code, é bem útil se vocês instalarem a extensão do Prisma. É só pesquisar por Prisma e instalar essa aqui. Ela traz muitas coisas úteis que vão ajudar muito na hora do desenvolvimento. Como está dizendo aqui, tem highlighting de sintaxe, tem formatação, tem definições das coisas, é extremamente útil. Uma das coisas que ela traz, por exemplo, é que dá para configurar ela de forma que, quando eu salvar esse arquivo, ele vai formatar ele de uma maneira melhor do que eu deixei aqui. Ou seja, se eu salvar aqui, ele faz isso. A criação das models no arquivo esquema.prisma não faz nada com a base de dados em si. O Prisma e a base de dados eles são completamente separados um do outro. Então, para criar a base de dados efetivamente, a gente tem que usar o comando npx prisma migrate e dev, porque a gente está no ambiente de desenvolvimento. Opcionalmente, a gente pode dar um nome para essa migração. E esse comando, ele cria uma migration em uma pasta chamada migrations dentro do Prisma aqui, que foi criada automaticamente. Ela contém as informações sobre as alterações que a gente fez. Isso não é muito importante para a gente agora, mas as alterações no caso foi a criação das models. E o Prisma vai utilizar essa migration na nossa base de dados para modificar ela com o que a gente fez. No caso, a gente não tinha nenhuma base de dados criada, então o comando também criou ela. Só uma observação, também é possível fazer a mesma coisa usando outro comando, o npx prisma dbpush. A diferença é que esse comando aqui não gera uma migration. Os docs eles explicam em mais detalhes a diferença entre eles e quando um ou outro pode ser usado. A gente vai ficar usando o migrate dev, para as nossas mudanças locais no ambiente de desenvolvimento mesmo.
Só uma correção sobre o comando que a gente está utilizando. No documento, na documentação oficial da Struct aqui, que a gente está atualizando agora, a gente fala que em desenvolvimento o recomendado é forçar a atualização. E a gente faz isso usando o Prisma DB Push. Então, na verdade, é melhor vocês usarem Prisma DB Push ao invés do Prisma Migration, porque facilita um bocado. Mas enfim, depois disso, onde que fica a nossa base de dados? Onde ela foi criada? O Prisma ele permite a gente trabalhar com bases de dados hospedadas em qualquer lugar, basicamente, como num PlanetScale, por exemplo. Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai usar uma base de dados local, como eu tinha dito. Nisso tudo que eu mostrei, agora quando eu gerei a migration, a base de dados foi criada localmente, dentro da pasta Prisma, nesse arquivo aqui chamado dev.db. Essa é essencialmente a nossa base de dados, local. O importante, no caso, é que a conexão com a base de dados é definida aqui no .env, como eu tinha falado antes. Como ela não está hospedada em algum lugar, essa constante de conexão é só o caminho para um arquivo, que foi criado agora. E agora que a gente tem a nossa base de dados criada, se a gente quiser verificar o que tem nela, a gente pode usar o comando npx prisma studio, que permite a gente mexer diretamente na base de dados e criar instâncias das nossas models e ver o que tem aqui. Depois que eu rodei a migration, então todas as nossas models estão aqui na base de dados. Eu estou usando o Studio para dar uma olhada no que tem nelas. No caso não tem nada, eu só criei elas mesmo. Está aqui os campos dela. Extremamente útil se você quiser dar uma olhada na situação atual da sua base de dados. Agora, tudo que a gente fez até agora não permite acesso à base de dados dentro da nossa aplicação. Para fazer isso, a gente precisa instalar o Prisma Client. Para instalar o Prisma Client, a gente usa o comando npm install @prisma/client. Antes disso, deixa eu só rodar de novo npx prisma db push, só para mostrar que quando a gente faz isso, ele já gera um Prisma Client automaticamente. Mas caso não tivesse, caso não tivesse instalado, a gente podia usar esse comando. Ele ia instalar pra gente. Então, esse comando, o Prisma DB Push, assim como o Prisma Migrate que eu citei antes, eles já rodam o Generate automaticamente pra gente. E é muito importante mencionar que o Prisma Client gerado aqui, ele é único para cada esquema, ou seja, basicamente cada aplicação diferente que a gente escreve. Então, toda vez que a gente fizer uma alteração aqui no nosso esquema.prisma, a gente precisaria gerar um novo cliente com o Prisma Generate. Mas claro, como eu disse, o Migrate ou o Prisma DB Push, eles já geram automaticamente para a gente. Com isso, agora a gente pode instanciar o Prisma Client em qualquer arquivo que a gente quiser usar ele. Por exemplo, se eu vier aqui em Source, aqui no index, que eu ainda não mexi mesmo, eu poderia vir criar uma constante nova, chamada o que eu quiser, instanciar o Prisma Client desse jeito. Ele vai ser importado daqui. Só que uma ideia mais interessante seria criar um arquivo dentro da pasta Prisma, essa aqui, instanciar o client nele e exportar daqui o client para que ele possa ser chamado em qualquer parte da aplicação. Então, dentro do Prisma Client, da pasta Prisma, eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de prisma.typescript. E aqui eu posso escrever o código. Essa linha aqui ela serve para a gente exportar a tipagem. E agora eu posso exportar também aquela constante que a gente tinha criado. Eu vou criar aqui, que vai ser uma instância do
Prisma Client. Pronto, dessa forma, toda vez que eu quiser usar o Prisma Client em alguma parte da minha aplicação, eu posso só importar essa constante desse arquivo, e não o Prisma Client direto. Beleza, agora vocês devem ter visto sobre as operações CRUD em aulas passadas, que são o Create, Update, Read e Delete. Vamos ver como é que a gente pode escrever essas operações usando a sintaxe do Prisma. Acho importante mencionar antes que existem muitos detalhes que o Prisma permite usar para deixar ainda mais específicas as operações do CRUD, mais do que eu vou mostrar aqui. A documentação do Prisma detalha muito bem isso. Eu vou apresentar só alguns exemplos para iniciar. Então deixa eu criar um arquivo aqui dentro de Prisma, só para a gente dar uma olhada nisso. Eu vou chamar de index mesmo. Ok, e o que eu vou fazer aqui é criar uma função. Eventualmente eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo isso, ao invés de só escrever as funções, colocar tudo dentro de uma função. Mas por enquanto, aqui dentro eu vou escrever as operações do CRUD para vocês. Então vamos começar com o create. No Prisma a gente pode escrever então await, porque é uma função assíncrona, Prisma. Aí lembrando que eu tenho que importar o Prisma, e vai ser da pasta que eu criei, então o arquivo se chama Prisma, então importa. E ponto, eu vou acessar uma das minhas modules, que elas estão aqui, ó, Publisher, Game, Category. Vou usar Publisher. E a de Create, botando outro ponto, vocês podem ver várias funções que o Prisma disponibiliza pra gente. Eu vou usar então o Create. Abro parênteses, chaves, passo data. Como vocês podem ver, por causa da extensão que eu instalei, ele já mostra o que a gente pode passar para essa função. Então, data. E o que tem na minha model publisher? Se eu apertar Ctrl espaço, ele mostra pra gente. Tem o nome, que é obrigatório, catálogo e ID, que são opcionais. O ID porque ele é criado automaticamente, né? Então não preciso passar ele. Então eu vou passar só o nome. E aí eu posso escrever o nome que eu quiser quando eu estiver fazendo uma operação. Agora, só a título de curiosidade, existe uma função também chamada createMany. Ela funciona em outras bases de dados, mas não em SQLite. A gente não pode usar isso. Ela serviria para criar várias instâncias de uma model. Infelizmente, a gente não pode usar ela aqui. Agora, um exemplo para read. Para read, a gente pode usar as funções do tipo find que o Prisma disponibiliza. Então, seria algo como await, Prisma, eu vou usar publisher de novo, .find, e a gente tem essas funções find. Então, find unique, eu posso usar ela para retornar uma instância baseada em um identificador único dela. Então, por exemplo, eu uso where. De novo, você pode apertar Ctrl espaço para ver o que você pode passar, então eu vou usar where, dois pontos chave. E o que eu passo aqui dentro? Alguma das propriedades da model, né? Então, eu quero achar uma publisher onde o ID é, por exemplo, 1. E aí essa função retorna pra gente. E aí, dessa vez, se eu quiser achar várias instâncias da publisher de uma vez, eu posso usar a função findMany. Dessa vez funciona. E eu posso tirar... O where ainda funciona, mas não seria uma boa ideia nesse caso. Se eu quiser achar absolutamente todas as instâncias dessa model, eu posso só escrever isso. E ele vai retornar todas. A gente pode também retornar uma única instância de uma model baseada em um critério específico. Então seria a função find first. E de novo, mais como uma curiosidade, a gente pode obter várias ocorrências de uma model filtradas por um critério. Então, se eu quiser achar todas as publishers cujo nome termina em digital, eu posso fazer algo como findMany, porque eu quero achar muitas. E eu quero filtrar, então eu quero achar onde o nome, e eu posso passar um parâmetro aqui dentro também. Então eu quero que o nome termine com digital. Agora essa função vai retornar para mim todas as publishers cujo nome termina com isso aqui. E como extra também, o
Prisma ele permite a gente usar uns operadores lógicos como OR ou AND para compor uma filtragem. Se vocês quiserem dar uma olhada nisso, a documentação explica bem. Mas agora vamos dar uma olhada então no update. O update no Prisma ele permite a gente achar e atualizar uma instância de uma model. No caso, para eu fazer isso com uma única model, eu uso await prisma, no caso publisher, a função update, e aí eu quero onde, por exemplo, se eu tivesse um nome errado assim, e eu quisesse atualizar ele, então eu passo a data que eu quero mudar. Eu quero mudar o nome para, então, o nome correto, Capcom. E assim eu estaria atualizando a model que tem esse nome aqui. A gente pode usar o update many também, para atualizar várias de uma vez. Então aqui no caso eu estou atualizando várias, todas as que têm o nome Capcom, e eu mudaria todos de uma vez para Capcom. Por fim, a operação delete seria então await prisma, a função delete. Vocês podem ver que tem delete many também. O delete igual às outras funciona, eu quero deletar só as instâncias cujo nome seja, por exemplo, Bethesda. E ele ia deletar todas que tem esse nome. E aí, como eu disse, a gente pode usar o delete many também. Mas um negócio importante de notar é que esse método, o delete, quando a gente usa ele em uma model que possui relação com outras, ele provavelmente vai gerar erro. Para a gente deletar uma instância que possui relação com outras, como uma categoria que tem vários jogos, ou seja, deletar em cascata, existem algumas opções. A gente pode dar uma olhada na documentação, que vai explicar melhor como a gente fazer isso. Se vocês precisarem, deem uma olhada aqui que tem várias opções que a gente pode usar. Essas operações que eu mostrei aqui, elas podem ser usadas no front-end para fazer o CRUD. Mas se a gente quisesse criar várias instâncias de modules de uma vez, sem ter que ficar criando coisa no front só para chamar esses métodos, bom, a gente pode criar um arquivo para fazer isso. Esse arquivo a gente vai chamar de seed, que de maneira geral ele serve para popular a base de dados de uma maneira conveniente. Então, primeiro a gente vai criar esse arquivo dentro da pasta Prisma. Esse que eu criei agora e mostrei as operações para você, eu vou usar ele. Por isso que eu iniciei ele como uma função. Eu vou mudar essa função para seed. Vou mudar o nome do arquivo também para seed. E aqui dentro eu posso escrever o meu código para criar as instâncias de models que eu quiser. Então, no caso, como eu já escrevi aqui, eu posso usar essa função do Prisma para criar publishers. Agora, como é que eu posso rodar essa seed? Antes disso, aqui embaixo, a gente tem que chamar a função, então, seed, e eu vou escrever um código só para dar um console log, para mostrar para a gente que a seed funcionou. Beleza. Como é que a gente pode rodar esse arquivo então e popular o nosso banco de dados? Bom, a gente precisa de uma forma de rodar o arquivo TypeScript diretamente. Para isso, então, a gente instala o pacote testnode, caso ele já não esteja no seu projeto. Para instalar, então, eu vou usar npm add testnode. Ok, ele adicionou. E aqui no arquivo package.json, eu vou adicionar um script, que basicamente é um comando que quando eu rodar eu quero que ele faça alguma coisa. Então, eu quero que quando eu escreva db seed no terminal, ele rode para mim um comando, que vai ser tsnode --asm, e o arquivo que eu quero que rode. Então, está na pasta prisma, eu chamei de seed.typescript. Beleza. Então agora, se eu tentar rodar esse comando aqui, com npm run db seed, ele deveria rodar o arquivo e popular o nosso banco de dados.
No meu caso, ele dá problema quando eu faço isso. Eu não consegui descobrir exatamente qual o problema. Mas então, tem outra maneira de fazer isso. Ela é bem força bruta, não é exatamente recomendado. Se as configurações do seu computador não estiverem tão erradas quanto a minha, talvez você consiga rodar o que eu mostrei agora. Mas basicamente, o que eu preciso fazer então para contornar esse problema, é mudar a forma que eu estou importando aqui primeiro. Então eu vou pegar esse caminho, eu vou importar o Prisma Client direto. Aqui eu vou mudar esse final. Beleza, aí eu vou instanciar o Prisma aqui mesmo. Beleza, agora meu código está correto. E o que eu vou fazer é compilar esse arquivo para um arquivo JavaScript e rodar o arquivo JavaScript. Então, para fazer isso, eu vou primeiro criar aqui no projeto uma pasta chamada temp, onde eu vou guardar o arquivo JavaScript, e usar o comando npx tsc, aí o altdir é qual diretório, qual a pasta que eu quero que o meu arquivo vá. Eu quero que ele vá para a pasta que eu criei agora, o temp, e qual arquivo que eu quero compilar é o que está dentro de Prisma, chamado seed.ts. Então, se eu rodar isso, ele compilou para mim. Aqui dentro de temp está o mesmo arquivo, só que em JavaScript. E agora eu quero rodar esse arquivo. Para isso eu uso node. Dentro da pasta temp eu quero rodar o arquivo seed.javascript. Vamos ver. Seed realizado com sucesso, como eu pedi para ele mostrar. Vamos ver se ele criou realmente essa publisher. Eu posso rodar então em outro terminal aqui, npx prisma studio. Olha, tem uma publisher aqui agora, é justamente a que eu criei. Então a seed está funcionando. Eu vou criar mais algumas aqui só para popular o nosso banco de dados. Então, se eu quiser criar uma chamada Devolver Digital, uma coisa que eu posso fazer também é criar model já com, no caso, criar uma publisher já com um catálogo associado, né? Como que eu posso fazer isso, então? Eu passo o nome e passo um catálogo, que é opcional, mas eu quero passar aqui agora para já criar um junto. Então, catálogo, quais são, o que um catálogo tem? Eu vou passar só o create, e no caso, todas as opções do catálogo são opcionais. Ele tem categorias que eu não quero criar agora, e tem um ID também. O ID opcional, ele vai ser criado automaticamente, então eu não vou passar nada aqui. Ele vai só criar o catálogo mesmo, junto da nova publisher. Então vamos rodar isso. Vou rodar. E ele deve ter criado agora outra publisher, já com um catálogo. Vamos ver se funcionou. Está aqui minha outra publisher, e parece que ele tem um catálogo agora. Vamos dar uma olhada em catálogo. Tem um catálogo associado à publisher de ID2, que é a que eu criei agora. Então, beleza. Com a seed eu posso popular o meu banco de dados dessa forma. Bom, tudo que a gente viu até agora foi a sintaxe do Prisma para realizar operações com banco de dados. Mas como que a gente pode integrar isso com nossa aplicação Next? Bom, com o Prisma Client disponível para ser importado em qualquer parte da nossa aplicação, não é muito difícil chamar ele em alguma página qualquer para recuperar informações do nosso banco de dados, usando as operações que eu mostrei aqui. Um ponto importante de mencionar é que, normalmente, a gente não acessa o banco de dados direto do lado do cliente. Ou seja, com hooks como useEffect ou useState, que vocês viram de React, ou em uma função dentro do component, que é a sua página. Se a gente precisar fazer isso, a gente pode usar as API Routes, que eu vou mostrar um exemplo mais para frente. Mas no geral, a gente vai usar o Prisma dentro de funções Server-Side Rendering, que é, no caso, getServerSideProps. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é criar esse arquivo Prisma para exportar o Prisma Client, e aí aqui em alguma página minha, por exemplo, na página inicial mesmo, eu posso chamar o getServerSideProps e usar alguma
função do CRUD, que eu mostrei para vocês para acessar o Prisma. Então, eu tinha mencionado brevemente no meu vídeo de Next que a gente pode criar arquivos que implementam lógica de back-end na nossa aplicação por meio das rotas de API, que são as rotas que ficam dentro dessa pasta API aqui. Agora que a gente está trabalhando com bancos de dados diretamente, a gente pode usar essas rotas para mexer com o Prisma, usando as operações CRUD que eu mostrei. Por exemplo, eu posso criar um endpoint dinâmico aqui, que recupera publishers baseado no ID. Então, eu vou criar uma pasta aqui, chamada publishers, e dentro dela eu vou criar uma rota dinâmica. E aqui eu posso usar aquela sintaxe de rota dinâmicas do Next que eu mencionei para fazer uma chamada ao Prisma. Então seria nessa linha aqui eu estou acessando o segmento dinâmico da minha rota por meio do query. Nessa linha aqui o que eu estou fazendo é transformando esse ID da rota dinâmica, o segmento dinâmico, em um número, um inteiro, porque o segmento da rota dinâmica ele é, por padrão, uma string. Só que o ID na nossa model é um inteiro. Então a gente precisa transformar ele. E nessa linha eu estou querendo que o publisher que eu peguei venha junto com os catálogos associados a eles. Então, por fim, eu posso retornar um JSON com essa resposta. E agora, se eu quiser, eu posso chamar essa rota uma página que eu queiro. Por exemplo, a página inicial aqui. Usando a função fetch. Como é que eu vou acessar a rota dinâmica? É por essa sintaxe aqui. Agora, mais como um extra, nesses endpoints que a gente cria nas API Routes, a gente pode analisar vários métodos de uma vez em um único arquivo. Ou seja, a gente não precisa ter um arquivo para recuperar várias publishers e outro para criar uma publisher. A gente pode fazer isso usando um switch case, por exemplo. Então, nesse caso aqui, só como exemplo mesmo, eu uso switch, pego o parâmetro hack, acesso um método que ele possui, que é justamente o método HTTP, e vou verificando os casos. Então, se for um create, eu retorno a função CRUD que eu mostrei para criar. Se for um get, eu posso retornar o CRUD para retornar ou achar uma instância. Mas como que a gente pode passar esse método aqui quando a gente for chamar essa rota no front? Bom, o fetch, que eu tinha mostrado antes, ele aceita um argumento que é justamente o método. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser acessar /API /publishers, eu posso passar aqui dentro do fetch o parâmetro método. E aí, se eu quiser, por exemplo, get, agora quando eu chamar a minha rota aqui, ele vai acessar o get. Como a gente faz isso e quando usar, depende um pouco de como a gente quer organizar o nosso projeto e nos casos de uso. Então agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês exemplos dessa última parte que eu mencionei, que é recuperando alguns dados que eu criei no banco de dados. Então primeiro, vamos ver como eu uso SSR com o Prisma. Aqui no index, na página principal, que vem por padrão no Next, eu vou recuperar todos os publishers que a gente tem na nossa base de dados. Então o que eu estou fazendo aqui é definindo a função getServerSideProps, que nem eu tinha mostrado para vocês, e usando o Prisma diretamente aqui dentro. Eu importei ele, e no caso, usando a função findMany, incluindo todas as categorias que eles têm,
Que tipo de resposta que ele dá? Bom, a gente pode ver isso daqui. Esse é o tipo. Então, usando essa informação aqui, eu criei o tipo de resposta que eu vou passar para o getServerSideProps. Isso é uma tipagem que o Prisma ele fornece automaticamente para a gente. Feito isso, então eu só criei a minha página home passando os props do getServerSideProps para colocar o publisher name e a ID dele. Então vamos ver se isso está funcionando. Beleza, está aqui todas as nossas publishers, que são justamente as que a gente tem aqui, que eu consigo ver com o Prisma Studio. Agora vamos tentar criar uma rota dinâmica que leva ao catálogo de uma publisher e mostra todas as categorias que esse catálogo tem. Então vamos criar aqui dentro a pasta catalog e o arquivo de rota dinâmica. Mas agora eu vou fazer de uma forma diferente. Ao invés de manter a chamada do Prisma direto aqui dentro no getServerSide nessa página, eu vou criar um arquivo separado em uma pasta que eu vou criar aqui dentro de source, chamada lib. E o arquivo que eu vou criar aqui vai recuperar esses dados para mim. E depois eu só vou importar a função que eu criei nele nessa página da rota dinâmica. Então eu vou chamar o arquivo de categories.typescript, não é tsx, e escrever a função. Agora, para conseguir acessar essa rota na minha página, eu vou só criar um link na página inicial que leva à rota dinâmica. Vamos ver se funcionou então. Temos aqui os links. Então está aparecendo aqui agora as categorias de um catálogo que eu consigo acessar. Por fim, então, vamos tentar colocar a recuperação das publishers em uma rota de API. Eu vou renomear o arquivo aqui da API de hello para publishers e vou escrever nossa chamada ao Prisma nele. Eu coloquei algumas coisas extras aqui, como a resposta, que é um status HTTP, tudo isso dentro de um try. Ele pode retornar um erro também, caso não consiga, e tem a parte de desconectar com o Prisma. Mas o importante é essa parte aqui, que ele usa o find_main. E aí, para chamar essa rota, então, no meu front-end, eu posso vir aqui na função getServerSideProps e mudar essa parte que eu uso o Prisma para uma chamada à API, usando o fetch. Vamos ver se funciona, então. Parece que funciona. Os publishers estão todos aqui e eu ainda consigo acessar os catálogos deles. Bom, enfim, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre o Prisma. Eu recomendo darem uma olhada na documentação do Prisma. Tem muita coisa aqui que dá para fazer com ele e de integração com o Next também. E só lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar mensagem para mim ou para os outros instrutores. E é isso.